Meu nome é Pedro Savoldi e eu atuo na defesa de policiais em demandas contra a administração pública do Estado de Santa Catarina. Hoje eu vou falar sobre as modalidades de remoção de policiais civis previstas no Estatuto e quais são as hipóteses que podem gerar a anulação do ato de remoção compulsória, especialmente nos casos em que a remoção é utilizada como uma forma de punição e por isso é anulável por falta de motivação ou desvio de finalidade. A remoção, que é o deslocamento de um servidor de uma repartição para outra, é prevista no Estatuto da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina em 4 modalidades diferentes. 2 delas são a pedido do servidor e 2 delas são feitas de ofício pela própria administração e independem da vontade do policial. A primeira modalidade é a remoção a pedido do próprio servidor. Ela depende da conveniência por parte da administração, que é quem vai decidir se vai conceder ou não esse pedido, com base em critérios administrativos e organizacionais. Mas a lei também prevê o pedido de remoção como um direito do policial em alguns casos específicos, como, por exemplo, no caso de remoção para tratamento de saúde em outra localidade, ou no caso do policial ser cônjuge de alguém que também é servidor público e que tenha sido removido para outra localidade. Então, a lei autoriza que se dê uma espécie de preferência para que ambos os cônjuges sejam deslocados conjuntamente. A segunda modalidade é a remoção por permuta, que é quando há interesse por parte de 2 policiais em trocarem de localidade entre si. Nesse caso, é preciso que ambos ocupem o mesmo cargo e que demonstrem interesse por escrito aos seus respectivos superiores hierárquicos. Nesse caso, a questão da conveniência da administração acaba sendo facilitada, já que se resolve de imediato qualquer problema que se poderia ter referente à falta de pessoal em uma das 2 comarcas, já que um dos policiais vai imediatamente ocupar o lugar do outro. A única restrição que o Estatuto prevê é nos casos em que um dos policiais esteja muito perto de preencher os requisitos para sua aposentadoria. Então, como uma forma de não prejudicar uma das localidades, o Estatuto veda a remoção por permuta do policial que for alcançar a sua aposentadoria em um período igual ou inferior a 1 ano, a contar da data que foi feito o pedido. Essas 2 primeiras modalidades de remoção, por pedido e por permuta, não geram direito à ajuda de custo e somente podem ser concedidas ao policial civil após 2 anos de efetivo serviço na sua lotação atual. Mas esse prazo pode ser diminuído nos casos em que o motivo da remoção seja a necessidade comprovada de tratamento médico especializado, seja do próprio policial ou dos seus dependentes, seus familiares. E a terceira e a quarta modalidade se tratam dos casos de remoção compulsória, ou seja, a remoção de ofício, como ato de vontade da própria administração e sem a necessidade de concordância por parte do policial. Então, a terceira modalidade é a remoção por interesse da administração pública e a quarta modalidade é a remoção por conveniência da disciplina. Na remoção por interesse da administração pública, é importante destacar que esse interesse da administração deve sempre atender à finalidade do interesse público e não interesses privados. Ou seja, é uma medida possível em casos que, para atender à necessidade do serviço público, onde haja necessidade de ajustamento do quadro de pessoas, como no caso de reorganização, extinção ou a criação de órgãos e entidades, a administração pode deslocar os seus servidores, independentemente da vontade deles, para aquela localidade em que exista uma necessidade para ser atendida. Por isso, o ato de remoção deve sempre ser detalhadamente motivado pela autoridade que determinou a remoção. O Estatuto da Polícia Civil de Santa Catarina ainda determina alguns critérios bem específicos para os casos em que a remoção seja fundada na necessidade de pessoal, para determinar como deve ser feita a escolha dos policiais que serão removidos. Desse modo, o Estatuto define que terão prioridade na imposição desse deslocamento, primeiro os policiais com menos tempo de serviço, depois os que residam em localidades mais próximas do local que esteja precisando de pessoas, e por fim, como último critério, o Estatuto prevê a preferência de idade, de modo que os policiais mais jovens ficarão mais suscetíveis a serem obrigados a se remover para outra localidade. E a última modalidade, que é a remoção de ofício por conveniência da disciplina. Nesse caso, assim como no anterior, a remoção independe da vontade do policial civil, já que são situações que decorrem do princípio da supremacia do interesse público, e também é necessário que se demonstre que a remoção está de acordo com o interesse público
e a conveniência do serviço. Ou seja, assim como no caso anterior, essa modalidade de remoção compulsória também deve estar devidamente motivada, com base em uma demonstração clara da existência de um interesse público por trás daquele ato de remoção. Caso contrário, se o ato de remoção não preencher esse requisito, ele pode ser anulado administrativamente ou judicialmente. Isso porque, se não houver essa demonstração de motivação que seja baseada no interesse público, pode-se estar diante de um caso de arbitrariedade e até abuso de autoridade, onde essa medida, que muitas vezes vai contra a vontade do policial civil, poderia ser utilizada não mais como uma forma de alcance do interesse público, mas sim com um caráter punitivo, o que caracterizaria um desvio de finalidade que não é autorizado pela lei. Então, o que é muito importante nessas duas modalidades de remoção compulsória de ofício é que, embora elas independam da vontade do policial, elas devem ser sempre aplicadas estritamente como uma medida de manutenção da ordem no serviço e não como uma espécie de sanção administrativa. Se você ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre esse assunto, deixe seu comentário aqui e não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Até o próximo vídeo.